do verdadeiro, que Deus se alegra, né? Eu quero deixar uma mensagem para os amados irmãos, né? Que está no livro de João, capítulo 15, meus amados. Alguns versículos aqui que vai encaixar com essa reunião que o Senhor nos destinou aqui hoje, né? Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Ti, aleluia, Senhor Deus maravilhoso. Só o Senhor é Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, João 15, amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Jesus, ele é bem claro, né? As palavras que ele disse aqui para os discípulos é água limpa para a nossa vida. Então Jesus, ele deixa uma base para nós crer nele, a palavra, né, irmãos? Ele fala que aquele que ama ele guarda a palavra dele. E Jesus, ele é bem claro. Aquele que ama, se nós amar Jesus fora da palavra, nós nunca conheceu ele. Amém? Estou meio nervoso aqui, meus amados, que o Senhor Jesus tire isso de mim, que isso aí não é normal. Mas eu queria dizer para vós que fora desta palavra, irmãos, nós só vamos errar. Porque essa palavra nos corrige, nos redargue, nos instrui do caminho de Deus, né? O irmão citou um testemunho, irmãos. Eu queria citar que eu estava meditando nessa mensagem. No próprio João 15, Jesus fala aqui que ele é a videira, né? Eu sou a videira e nós somos os ramos. Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós temos que estar arraigados nele, né? Então, no versículo 7, muitas pessoas, eu vejo pessoas citar esse versículo e eu fico pensando, será, Senhor, que é desse jeito que as pessoas pensam? Eu vou pelo lado da palavra, porque ela não me deixa confundido. Se vós estivesse em mim e as minhas palavras estivessem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos serei feito. Nisto é glorificado meu Pai. Meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. A pergunta é, amados, Jesus fala que tudo que nós pedir para Ele, né? Se vós estivesse em mim e as minhas palavras estivessem em vós, pedirei tudo, né? Então, se a palavra do Senhor está em nós, e o Senhor Jesus não fala aqui de riqueza, não fala de bens materiais, como que Ele vai dar para mim um carro se eu pedir para Ele? Como que Ele vai me dar uma mansão? Porque lá em Mateus 6, Ele mesmo vai falar para nós, buscar primeiramente o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas, as demais coisas. E naquela mensagem eu não vejo o pão da minha mesa faltar, amados, não vejo. Eu não vejo Jesus aqui nos mostrando nós para ir para o caminho, para o nosso desejo carnal. Ele deixa uma base, a palavra. Então, como que nós vamos pedir a Deus uma casa e um carro? Eu peço ao Senhor, amados, a oportunidade de trabalho para eu pôr o pão na mesa e o necessário, que Ele fala lá em Mateus 6, né? Aqui Ele fala que tudo que nós pedir, mas aqui embaixo Ele vai dizer, nisto é glorificado meu Pai. Será que Deus é glorificado na riqueza? Então é isso que eu queria que os amados irmãos, que tem alguma pequena dúvida em questão disso, clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo, o Consolador, para que dê o discernimento, porque nós, irmãos, somos muito mais do que felizes, somos muito mais, porque muitas pessoas, o irmão citou aí, que tem bens materiais, mas não tem saúde, não tem paz. O principal é a paz que o Senhor nos dá, porque felicidade, irmãos, como que nós vamos ser felizes aqui na terra se Jesus fala que nós vamos ser perseguidos, caluniados, até mortos por causa da palavra dele? Mas nós somos bem-aventurados por causa da paz que ele nos dá. A palavra. Então, se nós quisermos, irmãos, andar na correção certa, Bíblia, oração, jejum e vigilância. Fora disso, nós vamos ser condenados. Condenados. Jesus, ele nos dá a garantia da salvação em Mateus 24, né? Para nós permanecer até o fim. Então, muitas pessoas acham que conhecer a Escritura está salvo. Meu amado, eu tenho
Muito medo em questão disso. As pessoas falam assim, Aníbal, você não tem medo de morrer pregando o evangelho na rua, falando para alguém? Meu amado, o maior medo que eu tenho, e eu peço ao Senhor que tire de mim, né? É eu abandonar o caminho dele e voltar ao que eu era. Aí sim. Mas ser morto por causa do evangelho é uma honra, amados. É uma honra. Só que o que mais dói no meu coração é de saber que tem ovelhas de Cristo, que estão largando esta palavra, a salvação, para dar ouvido lobos. Então toma cuidado, amados. Se tem alguns amados aqui que estão assim, irmãos que estão aqui desse jeito, dá ouvido à palavra. Não dá ouvido ao homem. Nós somos falhos, mas essa palavra é fiel e verdadeira. Quer ser santo? Santifique na palavra. Oh, glória a Deus, está repreendido, Senhor Jesus. Essa tremessão. Pai, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Não só esses, Pai, mas todo aquele que onde crê em mim, de acordo com a tua palavra. E eu creio em Jesus, meus irmãos. E creio que todos que estão aqui creiam nele de acordo com a palavra. Então vamos morrer, meus amados, com esta palavra no nosso coração. Porque daqui a uns dias nós não vamos ter mais esse privilégio de estar reunido. Porque o rei de Satanás já está se manifestando aí para tirar esta palavra. Por isso que nós temos que pregar ela no nosso coração e jamais deixar o maligno tirar. Amém? Louvado seja Deus na vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus. Amém? Irmão Denilson? A paz seja com todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem eu começo sempre quando eu estou nas ruas. Em nenhum nome é dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Atos 4:12. A salvação, você pode estar aqui, mas a salvação continua em Cristo. Você pode estar dentro de tempo, a salvação continua em Jesus Cristo. A salvação nunca saiu dele. Nós fomos comprados. Passado, já foi comprado. Glorifica o Senhor agora no teu corpo, no teu espírito. Porque muitas pessoas estão acrescentando algo na salvação. Então você não crê naquele sacrifício feito por você e por mim na cruz do Calvário. Você já foi comprado, preço caríssimo. Ninguém pode pagar, mas Jesus Cristo já pagou. Você pertence a Cristo, ou não? Pertencemos a Cristo, não é? Lucas 22. Uma mensaginha bem rápida. Depois vai vir o Manuel. O irmão Jardel vai encerrar. Fazer igual irmão Aníbal com chave de ouro. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Amém? Lucas 22, versículo 24. Eu vou trazer uma toalha para enxugar as lágrimas. Aleluia. Se derrama na presença do Senhor. Glória ao Rei Jesus. Aleluia, Deus. Quem achar aí vai dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Todo mundo já encontrou? E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E disse-lhes Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. O que governa, como quem serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Só aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você percebeu a simplicidade de Jesus Cristo aqui? Sendo o maior, mas ele se fez menor. Filipenses 2. Jesus Cristo. Lá vai falar que Jesus Cristo ele não quis por usurpação ser igual a Deus. Ele humilhou a si mesmo, se tornando um de nós, o melhor.
malfeitor, o melhor, maldito, para salvar nós do pecado. Para você ver o tanto que o pecado, ele custou caro para Jesus. Você sabe o que muitas das pessoas estão fazendo? Pegando esta palavra e jogando fora. Não só não está alimentando, como também está jogando fora. Esta palavra, este artefato que nós temos na nossa mão, é o livro mais importante da terra, que nós devemos alimentar todos os dias. Porque é isso que Moisés ensina para nós, lá em Deuteronômio 6 e também Provérbios 6, Paulo também vai falar sobre isso. Ele fala, intimarás o teu filho. Você sabe o que é isso? É uma intimação, é uma obrigação. Você vai chamar teu filho, tua filha, e vai ensinar ela o caminho que ela deve andar. Esse dever não é do sacerdote, esse dever não é do pastor, esse dever não é nosso de pregador na rua, o dever é seu, pai, é seu, mãe. Porque se você não ensinar, quem vai ensinar vai ser o anticristo. Glória a Deus. Por isso que Jesus Cristo disse que o maior entre vós é o menor. Por isso nós temos que tornar aquela criancinha que nós estamos ensinando. É claro que aquela criancinha não tem malícia nenhuma. Praticamente ela é o reino de Deus, como Jesus Cristo fala, por exemplo. Mas nós temos que ensinar, temos que preparar ela. Para chegar o dia que alguém for pregar a palavra, ela vem ouvir, falar, essa aqui é a voz do Senhor, e vai seguir Jesus Cristo. Não seguir pregador, não seguir o homem, mas seguir Jesus Cristo através da palavra. Porque Jesus Cristo fala, aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um processo. Crer, permanecer, conhecer e libertar. Está vendo? Processo? Então, quanto antes você antecipar o seu filho, ensinando ele o caminho que ele deve andar, mais para frente ele vai estar mais atento, vai estar mais preparado. Porque essa geração de hoje é a pior geração que já pisou nessa terra. É uma geração que não tem reverência para o Senhor. É uma geração zombadora, igual Pedro fala, igual Paulo também fala. Zombadora, zomba do Evangelho. Igual o irmãozinho estava falando, o irmão Bruno, que ele estava vestido de crente, né? Que as pessoas chamam de crente quando veste bem, né? Estava zombando dele. Ah, você é crente? Você é pastor? Zombando dele. Assim também somos nós zombados todos os dias nas ruas. Mas alegrai por isso, meu amado. Por você ser caluniado, por você ser perseguido por causa do nome de Cristo. Grande é o vosso galardão. Só para encerrar, quando Jesus Cristo fala que o maior tem que ser o menor de todos, e ele fala que ele é o que está servindo a mesa, ele lavou os pés dos discípulos. Não vou chegar a essa parte porque vai ser muito complicado, mas vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, só para encerrar, para não tomar muito tempo. Porque é muita coisa, se a gente for falar aqui de acordo com a Escritura, a gente não vai sair daqui, né? Que é maravilhoso demais a palavra do Senhor. Aqui Jesus Cristo vai falar como ele está falando para o seu discípulo. Paulo está falando agora. Paulo vai dizer aqui no versículo 22, para não dar rápido, ele vai dizer aqui, ó. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, ou seja, são importantes. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, é esse que honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros cuidando igualmente uns dos outros. Só por aqui, só para encerrar. Então, meu amado, aquela pessoa que você não dá nada por ela, é aquela lá que você tem que cuidar. Por isso que Jesus Cristo largou as 99, foi atrás da perdida. Quando lá em Ezequiel 34, versículo 4, lá fala que a fraca você não fortaleceu, está falando que a fraca você não fortaleceu na palavra. A desligada você não desligou. Aonde? Em Cristo, porque Cristo é o único caminho.
Ezequiel fala, por acaso o bom pasto não é suficiente para vós, não, ovelha? Você tem que comer o pasto pisado por vós mesmo, ou lamaciado, você pisando na água? Aqui está o pasto, aqui está a água. Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e as aflições cumprindo nos apóstolos, nos deu a oportunidade de ter este alimento, esse acesso diretamente ao Pai, e rasgou o véu para que você e eu entrássemos no Santo dos Santos. Você não precisa de mim, o que você precisa é de coragem, e largar de preguiça e ler Bíblia. É isso que eu falo para o pessoal da rua. Porque muitas pessoas acham que a gente tem que estar lá com ela 24 horas. Não, meu amado. Se às vezes a pessoa sabe andar com suas próprias pernas, você agora tem que comer do alimento sólido. Aqui está o alimento sólido. Nós muitas vezes não somos mais crianças que precisamos de leite. Tem pessoas que precisam de leite. Nós não somos disso. As pessoas que precisam de leite são aquelas que estão nos templos ainda. Estão pegando do pouquinho, mesmo que seja migalha que eles estão dando para eles, mas são pouquinhos. Porque muitas vezes, se eles ouvirem esse evangelho, escandaliza. Porque esse evangelho aqui é o evangelho para libertar a pessoa de vez. Nós não damos pasto para a ovelha, nós mostramos o pasto da ovelha. É isso que o pastor faz. O pastor, quando está na vigília da noite, ele está guardando a ovelha, mas ele não está dando pasto para a ovelha. Ele está só guardando ela, para que o lobo não venha e devora. É isso que você olha no literal. Só que no literal é assim. O pastor cuida da ovelha para que o lobo não venha devorar. Outra, a ovelha não é apastada dentro de curral, a ovelha é apastada lá fora. Aqueles pequeninos, por exemplo, se você for assistir aquele Animal Planet, você vai ver que quando tem um animal pequenininho, um animal doente, os grandes cercam eles para que não sejam comidos por nenhum predador. Assim também somos nós. Os pequeninos e os fracos, é esse que nós devemos cuidar. Simples, os humildes que ainda não está firmado na palavra, é esse que nós devemos ter mais cuidado com ele do que aqueles que conhecem. Porque aqueles que conhecem o Senhor já alimenta eles com um alimento só. Esses pequeninos é que nós devemos cuidar. Então, por isso que um corpo só, o mesmo sangue que corre na cabeça, é o mesmo sangue que corre no dedão do pé. O mesmo sangue que está em Cristo Jesus é o mesmo sangue que corre no corpo da igreja, que é Ele mesmo. Então, Cristo é que domina a igreja, é o cérebro que domina o corpo. Então, se você ou eu faz parte do corpo de Cristo, temos que guardar a tua palavra. Temos que guardar, porque se nós não guardar, Jesus Cristo vai vir nos julgar segundo esta palavra. Glória a Deus. Então, meus amados, só para encerrar, Provérbios 6, do 20 em diante, ele fala bem assim, ó. Salomão fala: ata a tua palavra no teu coração, pendura no teu pescoço. Quando tu deitares, ela te guardará. Quando tu levantares, ela falará contigo. E quando caminhares, ela te guiará. Então, sem essa escritura aqui, você não conhece Cristo. Porque somente essa escritura, que é o verdadeiro alimento espiritual, como ele diz lá em João 6,63, ele fala: a carne para nada aproveita, o espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos disse é espírito e vida. Amém? Aleluia. Amém, meus amados? Eu vou ler rapidamente um versículo da palavra para passar para o Manuel. Amém? Apocalipse capítulo 5. Aleluia, Rei da Glória. Apocalipse capítulo 5. Amém, meus amados? Apocalipse, capítulo 5, verso 1 em diante. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pôde abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostavam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões e milhões e milhares, que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória, e ações de graça. E ouvi toda criatura que estava no céu, e na terra, e debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra e glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostravam, adoravam ao que vive para todo o sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. João, quando estava preso na ilha de Patmos, o Senhor deu esta visão para João. Levou ele ao céu, assim como levou Paulo. Como antes, quando eu cheguei aqui, o irmão estava contando esta visão que Paulo teve. Subiu ao 3º céu e viu coisas que a nós humanos, essa carne mortal, não é lícito nem falar. Mas João viu, e a ele foi permitido falar, porque João viu as últimas coisas que vão acontecer. João viu, por isso que para ele foi permitido falar, porque João viu o que Isaías 46, verso 10, o Senhor falou: eis que eu anuncio o fim, antes de mesmo ter construído o mundo. Deus já anunciava o fim. Quando Deus fez o sol, a lua, as estrelas, o céu, o dia e a noite, Deus estava determinando o fim de tudo. A lua, a noite, como o fim do dia, e o dia como o começo de todas as coisas. Por isso que ele diz que anuncia o fim, desde que ele fez a humanidade, ele já anuncia o fim. Então, quando João viu, você imagina, eu imagino a visão de João. João chegando diante ali dos anciões e do Deus Todo-Poderoso, a qual ninguém consegue ver a sua imagem. E ele viu aquele livro fechado e ninguém podia tocar, ninguém podia ler, ninguém podia abrir aquele livro. Você imagina a visão, a tristeza no coração de João de ver que ninguém conseguia abrir aquele livro. Ele chorava amargamente. Ele disse: e agora? Quem poderá abrir este livro? Os anciões disseram: não chore. Ali está, sentado no trono, o Cordeiro que venceu. Ele é digno de abrir o livro. Esse é o Jesus Cristo que foi pregado aqui, que não usurpou o seu poder de Deus. Ele se rebaixou a mais humilde servo para receber a mais honraria de Deus, como filho primogênito. Por isso que no Evangelho de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, primeiro, único, derradeiro, para morrer, para que todos nós, pecadores, nós, assim como o nosso irmão Aníbal costuma falar, carniceiros, tivéssemos a oportunidade de receber a salvação. Esse Jesus Cristo, glorificado, exaltado, que vai vir para buscar a sua igreja. É Ele é o único que é digno. E quando Ele abriu os livros, Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante, Ele vai abrir estes livros.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E uma notícia boa para a igreja: nós não vamos estar nesse julgamento. Nós não estaremos. Aleluia, Jesus. Não estaremos, porque aqui são os mortos e os crentes não morrem, dormem. Glória a Viu? Deus. Há uma notícia para a igreja: todos aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Nós não participaremos da ira de Deus. No Apocalipse capítulo 20, verso 11: olha, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É por isso que esta palavra diz: os mortos. É bem claro. Este Jesus vai julgar os mortos, não os que dormem. Vamos para Tessalonicense. Você vai entender que o crente não vai passar por esse julgamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Glória a Deus, aleluia. Primeiro, Capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Glória a Deus. Crente não morre, crente dorme. É por isso que esse Apocalipse capítulo 20 é bem claro. Jesus vai julgar os mortos. Mortos, não crente. Neste julgamento de Apocalipse capítulo 20, nenhum cristão vai comparecer. Como que Deus vai julgar um salvo? Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro. Daniel capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Desce o rolo, Rei da Glória. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Daniel capítulo 12. Do versículo 2 para nós resumir rápido. Amém? Daniel capítulo 12, verso 2. Acharam todo mundo? Amém? Show? Glória a Deus. Daniel capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? Crente não morre. Crente dorme. Crente descansa. Crente não morre. Não, nunca quando a pessoa fala o irmão morreu. Não, ele descansou. Oh, Rei da
Assim como Lázaro, Jesus trouxe ele à vida. Ele não estava morto, ele estava dormindo. Cristão não morre. Não morreremos. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, ele disse o quê? Aquele que crê em mim, ainda que esteja, viverá. Morto, morto aqui, morto. Não morto lá no pó da terra. Esse não vai viver. Morto não vive. Quando os discípulos de Jesus, no Evangelho de Lucas, eles falaram assim, chegaram 2 discípulos de Jesus e falaram assim, deixa eu sepultar o meu pai? Jesus disse, deixa os mortos sepultar. Como que o morto sepulta outro morto? Me explica aí. Você sabe me explicar como que o morto sepulta outro? Morto espiritual. É por isso, irmão, a esperança nossa da salvação é essa. Quando nós morremos em Cristo, nós dormimos, nós não passaremos pelo desprezo eterno. O desprezo eterno é para quem desobedeceu. O desprezo eterno é Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, fala que Deus vai vir tomando vingança, em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem ao Evangelho. Esses que morreram desobedientes ao Evangelho. Por isso que Daniel fala aqui, vão se levantar do pó para ser condenados, porque foram desobedientes ao Evangelho. Mas os crentes, os cristãos, não vão passar pelo julgamento. Não vão passar. Nós morreremos a carne, mas o nosso espírito vai dormir. Para naquele dia, o que o Senhor falou no livro de Mateus, capítulo 24, ele disse que vai dar ordem aos anjos, aos 4 cantos da terra, para recolher os escolhidos. Você acha que os anjos vão recolher como? Vai chegar na lápide e vai dizer, acorda, acorda, tu que dorme, acorda entre os mortos. Por isso que Paulo manda acordar dentre os mortos. Como assim você vai acordar dentre os mortos? Muitas pessoas estão mortas espiritual. Deus quer que elas acordem para dormir no Senhor. Desde o Antigo Testamento nunca se falou que alguém morria. Ao contrário, falava dorme. Se você ler Davi, lá em Crônicas fala, e Davi dormiu e descansou no túmulo dos seus pais. Nem no Antigo Testamento viu falar que alguém morreu. Cristão não morre. Cristão nunca morreu. Cristão descansa. Esse é o descanso do cristão. Nós descansaremos no pó da terra. Do pó da terra vamos retornar com Cristo. Por isso que Paulo diz, os que estão vivos não vão interceder os que dormem. Quer dizer, os que estão vivos não vão ser arrebatados primeiro. Primeiro os que dormem serão acordados, vão subir e encontrar com o Senhor nos ares. E nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados junto com Ele e a igreja. Esse livro de Apocalipse, quando em Apocalipse 20, aí é Jesus vindo com a igreja e com os anjos para julgar os mortos. Porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, o Senhor diz que nós, porventura, não vamos julgar os anjos? Não vamos julgar os principados? A igreja vai julgar.